Olá, boa noite. Vamos começar mais uma live. Tem que acertar aqui o. Tá tudo torto hoje. Aguardando a entrada da Cissa Melo. Vamos falar sobre inclusão. Ela está num lugar que o Wi-Fi é periclitante. Eu fiquei impressionado, porque eu sabia da questão dos deficientes físicos no Brasil, mas eu não tinha noção que chegava a 25% da população brasileira com toda esse gama de deficiências que tem. Obviamente o foco dela, como vocês vão ver, é mais voltado para a criança, que grande parte desses deficientes são pessoas que se tornaram deficientes ao decorrer da vida. Ela toca um programa, um movimento muito bacana. Olha só, perfeito. Transmitiu. Vai ser mais fácil do que eu imaginava. Oi, Cissa. Olá, Tá me ouvindo bem? tô te ouvindo super bem. E você, como é que tá? Tá tudo ótimo. Eu esqueci aqui, eu tinha que marcar você, mas vou marcar agora. Já que foi tão bom, entramos logo. A explicação é que para que se alguém entra depois, saber com quem que eu estou falando. Aí fica esse negócio chato de eu não conseguir. Pronto, fixei comentário. Vamos lá? Tá Eu ótimo. estava comentando antes de entrar. Eu sempre faço o dever de casa de estudar bem o assunto antes de entrevista. Um quarto da população brasileira de deficientes, né? Eu estava comentando que provavelmente grande parte desses não começam deficientes, são pessoas que vão tendo problemas assim. O seu foco são as crianças, não é isso? Não necessariamente, Luiz. O Para Todos tem como objetivo trabalhar toda a questão da inclusão da pessoa com deficiência. Então, a gente trabalha com todas as deficiências e em todas as fases de vida, né? Apesar de você ter falado um quarto, vale aí ressaltar que isso foi pelo nosso último censo do Censo, IBGE. E já foi identificado que a gente teve uma questão nesse censo por um erro na forma de pergunta, de perguntar, né? Então, houve uma pergunta que era: você tem uma deficiência visual? E você, por exemplo, Luiz Erlanger, responderia que sim, porque você usa óculos, né? E no senso comum das pessoas, se eu uso óculos, eu tenho uma deficiência visual. Né? Enquanto, para a gente estabelecer que você é uma pessoa com deficiência visual, a gente estabelece que você não pode ter acuidade visual se você usar um óculos e você tiver a sua visão estabelecida, né, para o normal com o óculos. Né? Então, a gente mas, por vai... exemplo, se eu sou um deficiente auditivo e uso aparelho auditivo, eu não sou mais considerado um deficiente? Continua sendo considerado, mas a questão é que o deficiente auditivo, e aí também vai ter lá o grau específico onde ele passa a ser, né, considerado um deficiente auditivo, e aí mesmo que ele tenha, por exemplo, o aparelho, né, ele não vai ter exatamente a audição igual aos demais. Ele sempre tem também perdas. E o Sei óculos, bem ele, disso. você Sei bem sabe bem, disso. e o óculos consegue trazer, né, a visão. Então, isso não é considerado. Então, esse teve aí um pequeno erro no nosso censo, só para começar. Então, a gente entende que não seria exatamente um quarto da população, mas pegando números mundiais, a gente sabe que a gente está falando de 15% de uma população de pessoas com deficiência. Já é um percentual altíssimo. Então, Pois vamos é. lá. Até para a gente usar as nomenclaturas corretas. Chegava a se falar uma época, eu tive uma conhecida que era atriz, que ela era cega. Ela ficava indignada com portadora de necessidades especiais. Ela dizia assim, eu não porto nada, eu sou cega. E como necessidades especiais? São necessidades fundamentais. Aí eu falei, como é que é para me chamar? Ela, de cega, só não me chama de ceguinha. Cega, tudo bem. Então, vamos lá. O que caracteriza um deficiente físico? Vamos lá. A gente, na verdade, acho que tem que começar o que caracteriza uma pessoa com deficiência, né? Isso.
Então, tem aí toda uma questão de uma definição que foi adotada na Assembleia Geral da ONU em 2006, né? E lá, numa grande convenção, se estabeleceu que pessoas com deficiência são aquelas que vão ter um impedimento de longo prazo, né? Então, não é, por exemplo, quebrei uma perna, né? Então, é um impedimento de longo prazo. E aí pode ser de natureza física, de natureza intelectual ou sensorial, que, de acordo com as diversas barreiras que o mundo apresenta... Não, explica qual é a audição, o que é a diferença intelectual? Auditivo não é físico, é sensorial, é isso? Chego lá. Mas só para estabelecer primeiro o conceito de pessoa com deficiência. Então, tá. Qualquer uma dessas questões, seja física, mental, intelectual ou sensorial, e que faz com que ela não consiga estar na sociedade em equidade com os demais. Então, esse é o conceito da pessoa com deficiência. Aí depois, Luiz, a gente vai para diversas, vamos dizer, categorias. E aí a gente vai ter autores que vão categorizar de formas distintas. Tá? Eu acho que didaticamente, aí é uma coisa, né, mais acadêmica, eu acho que a gente tem uma divisão que fica mais claro para a gente até responder essa tua pergunta, que são 8 categorias, onde a gente vai ter a categoria, né, da deficiência intelectual. Então, são aquelas pessoas que vão ter né, um coeficiente intelectual abaixo da média. Depois a gente vai ter a categoria superdotação e altas habilidades, que são justamente os que terão, né, acima da média. Depois a gente tem os deficientes auditivos e os visuais, então, né, terceiro e quarto. Depois a gente vai ter a surdocegueira, que é considerada uma outra deficiência, porque são pessoas que têm uma questão de surdez e de cegueira ao mesmo tempo. Tá? Depois a gente vai ter a psicossocial, que foi a última a entrar no hall, tá? É onde a gente coloca o autista. Os autistas, é isso que eu ia perguntar, o autista. E todas as pessoas com questões psíquicas. Porque o autista não é nem físico, nem é intelectual. Né? Exatamente. Bom, foi estabelecido, né, bem bacana pelo Sasaki, como aqui no Brasil, como essa categoria Você que ele matou uma das minhas perguntas, que foi exatamente assim, onde se classificava o autista, mas continua, que eu estou te interrompendo. Na psicossocial, né? E por último, na questão da deficiência múltipla, que é quando uma pessoa ela tem diversas deficiências. Ela pode ter, por exemplo, não ter uma perna, né? E ao mesmo tempo ter uma baixa visão. São duas deficiências diferentes. A baixa visão, por exemplo, é muito importante para a gente entender que é uma questão que está classificada dentro da deficiência visual, mas a pessoa não é cega. Mas ela tem uma baixa visão, que é um impedimento de longo prazo, que faz com que ela tenha uma barreira, né, para participar e interagir com o mundo ao seu redor, como os demais ao seu lado. Né? Então, são essas as categorias. E acho que você falou também, Erlanger, num ponto muito importante, que é a questão da terminologia. Né? Depois, vou até te mandar um flyerzinho que a gente fez para você postar nas suas redes, que fala um pouquinho de quais são as terminologias, né? E dessa questão dos portadores. Isso também foi estabelecido numa convenção. Você, melhor do que ninguém, como trabalha na área de comunicação, sabe o quanto da nossa fala estabelece a nossa cultura, né? Então, se a gente não tomar cuidado com a terminologia que a gente fala, a gente acaba refletindo diversos conceitos e perpetuando esses conceitos. Então, eu acho que realmente a gente tem que tomar muito cuidado com a terminologia. Essa convenção tinha muitas pessoas com deficiência, e aí lá surge também o lema "Nada sobre nós sem nós", para que as pessoas com deficiência sejam ouvidas e eles sejam protagonistas dessa luta, assim como os negros são protagonistas, né, da luta antirracismo, né, assim como as mulheres são protagonistas, né, da luta em relação, né, ao machismo, enfim. E as pessoas com deficiência também em relação ao que a gente chama de capacitismo. Porque muito se fala sobre o racismo, né, e pouco se fala sobre o capacitismo. Explica o que é capacitismo. Tá me olhando estranho, eu sabia.
Pois é, Luiz, muito pouco se fala ainda. É um conceito justamente da gente olhar para as pessoas com deficiência com um olhar de pena, com um olhar de não potência, com um olhar daquele que não pode, com um olhar daquele que não é capaz. Né? E a gente não percebe o quanto isso está, né, na nossa fala, o quanto isso está no nosso olhar, assim como, né? Então, eu queria muito fazer uma palestra, Luiz, que eu disse que o título ia ser Sou Preconceituosa, e daí? E todo mundo ia, né, falar, caraca, a Cissa enlouqueceu. Mas enquanto a gente não assume esses nossos preconceitos, enquanto a gente não assume o quanto a gente é racista, o quanto a gente é machista, o quanto a gente é capacitista, a gente não provoca mudança. E a gente tem que olhar para a nossa linguagem, a gente tem que ver como que toda hora a gente responde uma coisa e nessa nossa resposta está implícito o quanto a gente não acredita na pessoa com deficiência, por exemplo. Então, eu acho que isso é o cuidado também com essa linguagem e com a terminologia que a gente deve estar prestando atenção. Você falou em preconceito, você está partindo aí na entrevista. Eu me lembrava que quando eu trabalhava na Globo e uma novela tinha um personagem com deficiência, o que estourava de mensagem de pais dizendo: nossa, eu agora tenho coragem de sair com meu filho na rua. Existe isso do preconceito da própria família esconder? Lógico, lógico. Muito grande, Luiz. E aí você tocou num outro ponto que também é muito falado pelos negros, né? Que é a questão da representatividade, né? As pessoas com deficiência também precisam, né, ter a questão da sua representatividade. Precisa ver em quantas novelas a gente está colocando. Se 15% da nossa sociedade são de pessoas com deficiência, 15% dos personagens das novelas deveriam ter deficiência. Né? Então, e 50%, né, 52%, eu acho que é o número que a gente está de pessoas negras, a gente deveria ter né, de pessoas negras também nas novelas. Né? Então, isso tudo é uma questão de que a gente sabe que não há representatividade. E para a gente fazer essas mudanças de fato, a gente precisa ter nas empresas, nas escolas, essas pessoas presentes para que a gente perceba essas diferenças, saiba lidar com essas diferenças. Por que a gente tem tanta dificuldade de falar sobre qual o termo que eu uso? Porque a gente não conviveu com as pessoas. E aí, Luiz, eu acho que tem uma questão que eu brinco que nas palestras a gente descobre a idade das pessoas, né? Quando eu pergunto normalmente assim, quantos de vocês estudaram com alguém com deficiência? Se não tem nenhum braço levantado, a plateia é mais da nossa idade. E se eu tenho braços levantados, a plateia é mais nova que a gente, Luiz. Então, isso daí já vai mostrando muito dessa mudança que veio acontecendo nos últimos anos de mais pessoas com deficiência nas escolas regulares, o que a gente entende que é um grande ganho para a inclusão. Escolas regulares. Na minha postura, porque eu conheço experiências, tem uma legislação que diz que os pais são obrigados a colocar os filhos em escola regulares. Se não fizer isso, pode ser até preso, né? Acho que era uma lei que não sei se ela caiu e tal. Aí você vê situações, que eu vou citar esse caso, que a criança repete um ano, repete outro ano, repete, de repente ela está com 12 anos convivendo com crianças de 8, ou seja, é um alvo fácil para bullying, né? Essa obrigatoriedade da escola regular não acaba sendo um tiro no pé? Tem aí, primeiro, só por uma questão de legislação, acho que vale especificar, né? A legislação brasileira nos obriga a estar com os filhos na escola de 4 a 17 anos. Ela não nos obriga a estar em escola regular, mesmo eu do Para Todos gostaria que fosse, mas o que a gente tem hoje na legislação é preferencialmente na escola regular. Então, isso foi justamente uma grande pressão das escolas especiais, principalmente das APAES no Brasil, que tem uma força muito grande em Brasília, que fez com que esse preferencialmente fosse mantido na legislação. Nós, do Para Todos, e a maioria das pessoas que trabalham com a inclusão de fato, gostaríamos que o preferencialmente tivesse caído da legislação, mas não caiu.
Por que a gente acredita nisso, Luiz? Porque a gente acredita que a pessoa com deficiência na escola regular, ela não é um ônus, nem para a escola, nem para a pessoa com deficiência, nem para os demais alunos. Ela é uma forma da gente ter diversidade e da gente ter pluralidade e que a gente possa aprender a conviver com os diferentes, sejam eles de, né, raça, etnia, gênero, enfim, as N diferenças que uma escola deveria nos proporcionar. Até porque eu sempre brinco, não vai ter padaria especial, não vai ter praia especial. Claro. Então, se a gente não tiver essa convivência na escola, como é que a gente vai aprender? E aí, Luiz, essa questão da repetição de uma criança com deficiência é porque a escola não está cumprindo com a legislação e não está fazendo as adaptações necessárias. Então, toda criança com deficiência, numa escola regular, ela deve ter o chamado PDI, que é um plano de desenvolvimento individual. Você pode chamar em outros lugares, dependendo da escola, de PEI, ou se for até uma escola de língua inglesa, de SSP, Student Support Plan, mas é obrigatório no Brasil que cada criança com deficiência tenha o seu plano. E todos estão na escola para se desenvolverem. A escola não é para socializar, é para aprender. Então, a gente deve estar na escola para andar para frente, mas dentro das suas possibilidades. E cada um de nós vai ter, então, as adaptações necessárias para que você esteja junto com os seus pares. Então, uma criança com síndrome de Down, que tem 12 anos, ela não deve estar repetindo, porque ela não aprendeu a ler junto com os seus pares, mas ela deve estar, né, evoluindo com os seus pares e também ir aprendendo, né, dentro desse seu plano e vendo qual é o momento em que ele dá conta de aprender a ler. E aí é isso que faz com que a escola regular seja o melhor ambiente para uma criança com deficiência. É nisso que a gente acredita. A gente sabe que o Estado não atende nem a população, com seus serviços públicos, vamos dizer, a população mais capacitada. O Estado, além da PAI, existem escolas públicas voltadas para deficientes intelectuais? As escolas regulares, as escolas públicas hoje, regulares no Brasil, têm feito muitas vezes um bom trabalho com atendimento para crianças com deficiência. A gente teve já 3 edições do Prêmio Para Todos de Inclusão Escolar. Todas as 3 edições, então os nossos 9 premiados foram professores de escolas públicas com trabalhos assim excepcionais. O nosso último agora prêmio, que foi uma pessoa que faz um atendimento para crianças que têm questões que elas precisam ficar, inclusive, em casa, e nem por isso elas não são alunos daquela escola. Então, é o que a gente chama de um atendimento domiciliar, isso também existe, são questões onde a criança, num determinado momento, precisa ficar em casa, e ela faz esse atendimento para essas 2 crianças, e com esse caso, por exemplo, que ela apresentou, ela foi uma das nossas premiadas. Então, às vezes, isso é uma falácia. Eu vejo escolas particulares fazendo um trabalho bem bacana, e vejo escolas particulares, Luiz, fazendo um trabalho sofrível. E eu vejo escolas públicas fazendo um trabalho muito bacana e escolas públicas fazendo um trabalho sofrível também. Assim, mas toda escola pública tem que, ou são algumas, todas têm que receber? Todas. E como é que resolve a questão? Muitas vezes o aluno, a criança, precisa de um cuidador, não é isso? Sim. Quando na escola, não sei como é que chama, como a gente tem muitas pessoas de fora do Rio de Janeiro, vai depender do estado e da cidade que você está. Aqui no Rio de Janeiro, chamado de mediador. Mas aí quem fornece isso é a própria escola pública. A própria escola. Agora, isso também, às vezes, Luiz, também tem um entendimento equivocado, porque às vezes se entende que todas as crianças com deficiência precisam de... Isso não é uma verdade. A gente no Para Todos costuma falar que cada turma deveria avaliar quantos adultos a gente precisa para aquela turma. E a gente até prefere não usar a palavra mediador e pensar que o professor é sempre o regente daquela turma.
e que o professor deve analisar se ele precisa de um assistente ou não. E tem turmas que eu vou te dizer que não tem pessoa com deficiência nenhuma e que, ó, o professor precisa de um assistente, porque né, é uma condição da turma. E você sabe que, às vezes, 2 ou 3 crianças que separadas, né, você consegue ter o que a gente chama de domínio de turma, e aqueles 3, quando se juntam, você perde o domínio da turma. Então, Luiz, eu acho que a gente poderia citar vários exemplos. Uma criança, por exemplo, que não tem um braço, né, é uma criança com deficiência e que provavelmente não vai precisar de alguém acompanhando ela na escola. Então, quando a gente fala nesse percentual, que às vezes custa, poxa, mas é 15%, mas dentro disso é um número enorme de pessoas que não precisam de acompanhante algum. A gente gosta muito também de falar, Luiz, em ter o uso do que a gente chama dos seus pares na sala. Então, tem muitas crianças que a gente chama de mediadores naturais e que fazem um trabalho incrível. E que a criança tem muitos ganhos com isso, né, Luiz? Porque quando você também traz a oportunidade para uma outra criança de auxiliar, de ensinar para o outro, ele aprende muito. E aí a gente vai crescendo e vai vendo cada vez mais que quando você tem a diversidade e a pluralidade dentro de uma sala de aula, essa convivência ela traz ganho para todos, né? Para aqueles com deficiência e aqueles sem deficiência. Então, eu acho que essa que é a mudança de olhar que a gente pede, né? Que seja revisitado, né? Esse olhar mais inclusivo. Eu conheço uma experiência, deve ter, obviamente, outras, mas para jovens de maior idade, que são casas que, na verdade, abrigam pessoas com a mesma deficiências parecidas, para aprender a convivência, ter assim. De um lado, eu acho positivo, mas eu acho que do outro tem essa questão que você falou, de segregar, né? Criar um mundo separado. Você conhece essas experiências? Sim, mas é interessante, Luiz, a gente pensar que a escola regular também, às vezes, imputa sobre o professor uma ideia de que ele vai ter que saber sobre todas as questões de todas as deficiências e que ele vai ter que ensinar absolutamente tudo para aquela criança com deficiência. E aí é que entra justamente o papel, e eu estava trabalhando na APAE de São Paulo, né, há 12 anos atrás, justamente quando a APAE de São Paulo deixou de ser uma escola especial e passou a fazer esse serviço que você se refere, que é um serviço que a gente chama de contraturno. É onde faz sentido você estar com os seus pares para que você possa, de certa forma, né, ampliar algumas habilidades sociais que às vezes na escola você não vai ter. Então, é justamente nesse momento que, por exemplo, uma criança que precisa aprender braille vai aprender, né? Uma criança que usa um aparelho auditivo vai aprender algumas questões específicas sobre o seu aparelho auditivo e na escola regular, aquele professor que está atendendo não consegue, né, identificar essas necessidades. Então, eu acho que esse caminho da gente ter, né, a pessoa com deficiência numa escola regular, num momento, e a gente ter essa possibilidade de um encontro com seus pares, né? Que é o que nós fazemos no Instituto Apontar, né? Eu sou da diretoria do Instituto Apontar, que é um instituto no Rio de Janeiro, onde a gente trabalha com crianças de baixa renda, mas com altas habilidades acadêmicas. São superdotados, é uma parceria com o governo. Aí olha que bacana a gente falando de governo de novo, uma parceria entre governo, né, e terceiro setor. Então, a gente faz a testagem de alguns alunos, atende a cada ano, entra para a nossa instituição em torno de 24 alunos, né? E aí a gente tem ao todo, hoje, em torno de 300 sendo atendidos do terceiro ano, do quarto ano do Fundamental 1 até o terceiro ano do ensino médio, onde, nesse momento, ele está com os pares. Nesse momento, são crianças que vão trocar. E aí, Luiz, são maravilhosas as possibilidades nesse momento. Eu, antes da pandemia, passei por lá outro dia e eles estavam jogando três meninas jogando pedra, papel e tesoura, né? Jockey Pô, Paulo. Só que elas estavam, eu via pela mãozinha que era esse o jogo. Só que eu não estava entendendo o que elas estavam falando. E aí eu parei e falei assim, o que vocês estão falando? E aí uma delas disse assim, a gente está jogando pedra, papel e tesoura, mas em chinês. A gente entrou na internet, descobriu como é que eram essas palavras em chinês e estamos jogando em chinês.
Então, assim, essa criança, talvez na escola, ela não tenha... Porque se ela for chamar um amigo para jogar pedra, papel e tesoura em chinês, o menino vai dizer, amigo, vamos jogar bola, né? Vamos brincar de outra coisa. Essa que tratasse, eu estava em dúvida se era superdotado ou se altas habilidades, enfim, não sei qual é a nomenclatura. Eu acho, não vejo nenhum problema em nenhuma das duas, mas assim, isso por um país que aqui são tratados, na maioria deles, como deficientes intelectuais, são ativos, são potenciais enormes, que existe algum programa oficial ou só o apontar faz isso e tal? Não existe, assim, muito mal comparando. Você tem seleção de vôlei, você tem olheiros pelo país, você tem seleção, não existe isso, você desperdiça esse potencial. Olha, tem alguns lugares do Brasil, sim, algumas iniciativas públicas, algumas iniciativas privadas e algumas iniciativas do terceiro setor. Muito poucas ainda, Luiz. A gente ainda precisa batalhar muito para transformar isso em política pública. Mas eu acho que andou muito. A terminologia tanto faz, altas habilidades ou superdotados, vai depender do autor que você escolher. A gente tem que falar, você até falou dos olheiros, né, do vôlei, por exemplo. Com certeza eles encontram superdotados em termos de esporte. Porque é isso. Você pode ter uma superdotação em termos de música, uma superdotação em termos de esporte. Nós, no Apontar, trabalhamos em termos acadêmicos, né? O Apontar é uma ONG? É uma ONG aqui no Rio de Janeiro. Caramba, você está em tudo que é ONG, não é possível. A ideia, Luiz, é trabalhar uma educação para todos. Então, assim, sempre que a gente puder estar trabalhando, né, onde a gente vê oportunidade, né, de trazer mais equidade para a educação, esse é o meu foco, né? Esse é onde eu gosto de estar atuando. E aí eu vou te perguntar, que era a primeira pergunta. Você é formado em comunicação, coleguinha, mestrado em psicologia. O que te levou para... Qual foi a motivação para ir para esse caminho da inclusão? Bacana essa pergunta, Luiz. Muita gente acha, né, que eu fui para, né, esse trabalho de inclusão por conta do meu filho. Eu tenho 3 filhos e o meu terceiro filho mais novo, né, hoje a gente sabe que ele está no espectro do autismo. E como na área da inclusão, grande parte das pessoas, tanto profissionais quanto os demais né, que trabalham em prol da pessoa com deficiência, são pais, são mães, são tios, tiveram alguma relação, né? Eu digo que a minha vida foi inversa, né? Eu fiz comunicação, trabalhava na área de marketing e fui para o mestrado de psicologia, depois de ter feito pós e MBA na área de administração, querendo estudar mais o comportamento do consumidor. E foi lá no mestrado de psicologia que eu brinco que a educação me pegou. Então, a minha dissertação no mestrado já foi sobre a relação do professor-aluno e a relação do comportamento do professor impactando no comportamento do aluno. Então, eu já saí do mestrado com esse olhar para a área da educação e querendo fazer uma mudança. E aí fui parar na APAE de São Paulo, né, que trabalha com deficiência intelectual, e estava justamente nesse processo de mudança de educação só para pessoa, né, de escola especial. Hoje se chama Instituto Jô Clemente, inclusive. Foram aí 12 anos de processo de mudança para justamente entender esse novo formato, um formato muito mais moderno, que justamente traz esse olhar de potência para a pessoa com deficiência. E eu peguei esse começo dessa mudança lá na APAE, e aí não saí mais desse mundo. Tinha, inclusive, iniciado o doutorado e começava a estudar a questão do autismo e a detecção do autismo em bebês e crianças de forma muito precoce. E aí vim para o Rio de Janeiro. E aí decidi, né, fundar o Para Todos. Né? Meu filho aí já estava começando a apresentar os primeiros sinais. Então, eu digo que a minha história foi inversa, né? Eu acabei provavelmente detectando tão cedo e tão precocemente porque eu já estava, né, estudando sobre o assunto. Então, eu acho que... Eu sei que não é a sua especialidade, muito menos a minha, mas ainda não chegou a uma conclusão da origem do autismo, né?
Não, ainda tem muito para se estudar. Aliás, Luiz, eu acho que ainda tem muito para se estudar. Por quê? Porque físico não é, né? Você examina o cérebro, Não. é um enigma, né? Ainda é um... Eu acho que todas as questões psíquicas, né? E eu acho que toda a parte do nosso cérebro é um mundo a se desvendar ainda. Eu me lembro logo no início, né? E eu estudei muito sobre, obviamente, né? Isso acaba acontecendo naturalmente. E eu conversando com a doutora Silvia Miranda, eu acho que é uma das maiores neurologistas que a gente, né, tem Conheço. no Rio de Janeiro, e eu disse para ela, não, Silvia, eu estou achando então que é uma questão justamente na sinapse, enfim. E aí já estava numa viagem com ela em questões técnicas, ela disse, não, eu acho que é por aí, Cissa. A única questão é que são milhões de sinapses e a gente ainda não Tem que consegue. descobrir. Então, é muita coisa ainda que tem pela frente. Tem um brasileiro que estuda muito isso nos Estados Unidos, que vem fazendo aí uma diferença muito grande. É legal a gente reconhecer brasileiros que estão estudando isso aí, estão disparando no mundo e trazendo aí coisas bem bacanas. Eu acho que nas próximas décadas vai ver. Mas o caso do autismo, eu, de novo, como leigo, eu acho que tem uma coisa interessante que tem o preconceito, a gente sabe, mas ao mesmo tempo a gente vê que tem pessoas que têm, como você fala, um espectro e que são excelentes profissionais nas suas áreas, como por exemplo o Messi, que parece que está nessa área, e o pianista, o Roberto Freire, parece que ele tem, ele consegue decorar 7.000 notas, 15.000 notas e tocar. Não é algo que incapacite, né? Então, e aí eu acho que é bacana, Luiz, porque a gente volta para aquela questão que eu falei do capacitismo. Você vê como automaticamente é como se a gente dissesse: nossa, essas pessoas têm deficiência e elas conseguem. Percebe como a gente está sempre levando para a superação, para o heroísmo, né? E, no fundo, o que a gente tem que entender é que é uma forma diversa de pensar, né? Você está querendo dizer que a gente não tem que exigir isso? É isso? É porque, na verdade, fica uma. É como, de novo, vou voltar para a questão dos negros, porque talvez a gente já tenha batido mais nessa tecla, está mais fácil da gente entender. Né? Aí a gente encontra uma pessoa negra, como a gente está vendo agora, vários que são presidentes de empresa. Ah, tá vendo? Então é possível. Né? Um grande amigo meu que milita nessa área, ele diz assim, né? Toda vez que alguém vem conversar comigo, e ele é diretor de empresa, e ele diz, tá vendo? Aí você é um caso, você mostra que isso é possível. E ele diz, bom, você está ofendendo todos os demais da minha família que não estão em posições como essa. Porque, assim, na verdade, a gente esquece de todo o impedimento e todas as barreiras que a gente está trazendo para essas pessoas e que a gente está dificultando que eles tenham acesso. Porque, na verdade, essa é a maior questão. Mas é interessante você falar e a gente pensar, por exemplo, o quanto o Vale do Silício já percebeu isso e hoje quanto o Vale do Silício contrata especialmente pessoas com autismo. Porque já percebeu que tem determinadas questões que esse olhar diferenciado é que faz com que consiga criar coisas diferentes, porque os demais vão estar pensando sempre no mesmo formato. Dentro da mesma casinha, né? Então, eu acho que isso faz parte dessa mudança que a gente precisa fazer, né? Para a gente perceber o quanto a gente ainda tem de um caminho longo a percorrer, né? Eu me lembro, Luiz, eu acho bacana a gente contar a história, porque aí a gente consegue, eu acho que, né, entender um pouco mais. Quando eu trabalhava na APAE de São Paulo, um dos programas que a gente tinha lá, ainda tem, é um programa muito bacana, que é a de colocação de pessoas com deficiência em empresas, né? Até porque as cotas existem, as empresas muitas vezes têm dificuldade, né, de cumprir essa cota, justamente porque as pessoas têm dificuldade de entender também como que eu posso adequar a minha empresa a essas pessoas, e a gente quer sempre ao contrário, a gente quer que a pessoa, né, por exemplo, de cadeira de rodas aprenda a subir uma escada, né, e não pensar que eu posso ter uma rampa. Mas a APAE faz esse trabalho, né? Então, ajudando as empresas a entender. E a gente tinha uma empresa lá, um laboratório, que já tinha conseguido, vamos dizer, cumprir a cota. E começou a continuar solicitando pessoas com deficiência para trabalhar. A gente achou aquilo um pouco estranho, né? Porque, peraí, já cumpriu e tá. Vamos lá ver o que está acontecendo. E fomos lá fazer, eu me lembro que eu fui nessa reunião. E quando cheguei lá, o gerente da fábrica, Luiz, disse para a gente que ele tinha conseguido diminuir o nível de perda da empresa. A gente falou, oi? Como assim?
Não, porque o nosso maior problema que a gente tem é que para você entrar numa fábrica que está trabalhando com remédio, você passa por uma área de descontaminação. Agora tá fácil que a gente entende isso no Covid, né? Então você tem que tirar roupa, muda tudo, não sei o que lá, tem que fechar uma porta, porque senão o vírus vai passar, então só pode abrir essa porta quando essa porta estiver fechada, né? E aí a gente viu. Eu tenho que parar. Assim, tem alguém pedindo um comentário que é assim: quem é um brasileiro que tem um estudo nos Estados Unidos? Eu não sei nem sobre o que. Eu vi que é sobre autismo? é o cientista, já coloco aqui o nome dele. Eu vi que a Flávia está na live, a Flávia é parente, é minha parceira no Para Todos. Flávia, se você conseguir botar o laboratório e o. Ai, meu Deus, já lembro o nome dele aqui. Bom, vamos seguir. Tá bom, vamos seguir. Legal, quem lembrar, coloca aí, por favor. Isso, exato, acho que a Gabriela Delgado também está assistindo, também deve ter o nome dele aí na ponta da língua. Mas, enfim, então esse gerente falou... Não Gadia, mas é um outro muito boa, Fernanda. Flávia já botou outro, doutor Guilherme. Doutor Gadia é em Miami, mas é aquele com A. Não é o Guilherme, Flávia. Mas, bom, Marcelo, já te deram dois aí. Uma hora aparece. Continua. Científico que está fazendo um trabalho científico. Ele não é... Ele é só ciência. Então, ele está em laboratórios, fazendo estudos. Isso, muito obrigada. Sabia que a Gabriela... Alisson Potre, isso. Você estava falando sobre a fábrica que tem esterilização. Fábrica. Então, o gerente disse, eu preciso que a gente cumpra esse ritual, né? E o que aconteceu é que as pessoas com deficiência, que a gente tinha contratado, a maioria pessoas com síndrome de Down, uma vez que elas entendem, né, quais são aquelas regras, a maioria dessas pessoas vão cumprir estas regras muito bem. Então, com isso, eles estão conseguindo eliminar o número de perdas, diminuir, que era um grande problema na fábrica, e mais... O que tinha acontecido? Essas pessoas com síndrome de Down acabavam ajudando aos demais sem deficiência e diziam, olha, fecha a porta, não podemos deixar a porta aberta. Então, isso também criou um senso de equipe e esse gerente disse, em anos trabalhando numa fábrica, eu nunca tinha visto isso acontecer. Então, eu acho que são exemplos da gente pensar como mudar essa ideia de que a pessoa com deficiência traz um ônus, né, para uma empresa, traz um ônus para uma escola, traz maiores investimentos, né? E aí é que a gente sai do capacitismo, entendeu, Luiz? E aí a gente começa a olhar para essa pessoa como uma potência, o que ela pode trazer de diferente, né? Como é que a gente pode fazer para mudar de fato esse olhar. Mas só querendo, a gente comete erros, estamos aprendendo e, no fundo, tem preconceitos antigos. Quando eu falei no Messi, eu acho que ele não é porque eu esperava dele, eu acho que ele deve ser um bom exemplo para autistas também, né? Perceberem que há caminhos para eles serem felizes fazendo as coisas do jeito deles. O mesmo Estado que obriga as empresas particulares a criar cotas, há cotas no funcionalismo público? É bem bacana, porque a Flávia acabou de falar desse projeto, que é um projeto do Ministério Público, mas antes eu queria voltar para uma fala da Fernanda Bruni, que está assistindo. A Fernanda falou, somos protagonistas. A Fernanda é uma pessoa com deficiência, que faz um trabalho muito bacana em Curitiba, né? A gente se conhece aí há muitos e muitos anos, muito antes de eu iniciar o meu trabalho nessa área. E eu acho que é justamente isso, e ela trouxe essa fala justamente no momento que você trouxe a questão do Messi. Não há problema nenhum da gente mostrar pessoas como o Messi, eu nem sei se ele tem ou não tem autismo, porque nunca se ficou comprovado isso, eu nunca soube. Mas, só usando como exemplo, mas eu poderia usar o exemplo da Fernanda, né? A Fernanda é uma pessoa que tem aí uma vida, né, entrando para a política, né? A Fernanda sempre fala nada sobre nós sem nós. Então, são pessoas que têm uma carreira de sucesso. E a gente não deve dizer, puxa, então não vou falar sobre essas pessoas. Não, a gente vai falar, mas a gente não pode esquecer, né, de todas as barreiras que essas pessoas enfrentam. E que estão lá, né, no mundo, e que nós somos aqueles que colocamos as barreiras, entendeu, Luiz? Essa é a hora da gente pensar na questão do lugar de fala, na questão da nossa responsabilidade, né, como hétero, como branco, como pessoa sem deficiência,
qual é a nossa responsabilidade nisso tudo, né? O que a gente está fazendo efetivamente para mudar todo esse olhar que nós temos para esse mundo heteronormativo, né? Branco, heteronormativo, e aí vamos com todas as outras questões. Então, eu acho... A gente está vendo por onde esse mundo está indo, né? Não Exatamente. está indo muito bem, não. Mas voltando... funcionalismo público, tem cota? Funcionalismo público. Tem cota, tem um trabalho muito bacana em várias também áreas do funcionalismo público. Eu queria fazer menção a dois projetos que me vêm à cabeça. Um que o Para Todos participou no ano retrasado, do Ministério Público do Rio de Janeiro, onde o Ministério Público decidiu fazer um trabalho específico para estagiários com deficiência. Mas entendia, Luiz, que muitas vezes a gente precisa se preparar, né? E lindo vai ser o momento que a Fernanda, que foi quem me ensinou isso, por acaso, aliás, né? Que então vai ser, de fato, o momento que a gente não precisa falar sobre inclusão, né? Mas a gente sabe que a gente não está nesse momento ainda. Então a gente precisa aprender, a gente precisa saber como trabalhar. E esses estagiários no Ministério Público não podiam entrar no Ministério Público sem o Ministério Público ter um mínimo de preparo. Então, eles contrataram, né, fizeram uma parceria aí com várias ONGs para que as áreas se adequassem aos estagiários que eles receberiam. Então, foi feito um trabalho tanto com a área, quanto com as pessoas que estariam entrando, foi desenvolvido cartilha, foram feitas palestras, foram feitas várias ações para que esse programa fosse, de fato, um programa de sucesso. E esse programa agora está disponível para ser replicado em outras empresas da iniciativa privada, eles têm tudo pronto, né? Ou outras né, possíveis organizações do terceiro setor ou públicas, né? Então, isso pode ser replicado. Foi uma experiência onde a gente olhou indicadores, onde a gente aprendeu com erros e acertos, e a gente foi junto construindo, porque é o que você falou, Luiz, e por isso eu brinquei com a palestra, sou preconceituosa, e daí? E daí que eu preciso aprender, e daí que eu preciso, sabe, conversar, saber como é que a gente vai fazer para, né, melhorar isso, e não também ficar com medo de perguntar. As pessoas falam muitas vezes com a gente, Luiz, mas como é que eu faço para me relacionar, né? Eu vou usar um exemplo aí que você vai bem saber falar. Né? Como eu faço para me relacionar com uma pessoa, né, que tenha, né, uma baixa audição? Pergunta para ela, né? Como é que você faz? Aí, ó. Então, assim, nada melhor do que a pessoa, né, Luiz, para dizer sobre as suas questões, para falar sobre as suas... Eu não vou querer, quer dizer, eu posso falar sobre a minha... Quando você vê um cego, normalmente você vê que é um cego. Você vê um cadeirante. Aliás, eu acho cadeirante horrível. Você muito... classificar uma pessoa pelo instrumento que ela usa. Seria bengalante. Ele tem uma deficiência. Cadeirante, eu acho uma coisa horrorosa. O deficiente auditivo, não vou querer fazer assim, ele tem um problema que ninguém percebe. Não tem nada que diga que o aparelho, inclusive, é escondido. Mas, assim, voltando, a gente é um aprendizado permanente, acho, inclusive, dos dois lados, né? Tem que ser uma troca, acho que tem que ser uma troca. E o Para Todos, a gente chegou no Para Todos, eu queria que você explicasse a que se destina, qual é a missão e como é que ele está. Maravilha. O Para Todos, então, nasceu aí há 5, 6 anos atrás, já com a missão da gente olhar para essa sociedade, ver de que forma que a gente podia trabalhar o conceito de inclusão, mas não com as pessoas com deficiência, não com os familiares de pessoas com deficiência, não com aqueles que atendem as pessoas com deficiência, né? Médicos, fonos, psicólogos, mas sim com a sociedade como um todo. Então, o nosso objetivo, Luiz, é que a gente possa, de fato, né, melhorar esse olhar que as pessoas sem deficiência têm, né, para a pessoa com deficiência, para que a gente possa, de fato, ter um olhar mais inclusivo, um olhar para a potência da pessoa e que a gente
possa pensar tanto em termos de escola quanto em termos de empresa, como é que a gente se prepara, né, para que a gente possa ser, de fato, uma empresa mais inclusiva, uma escola mais inclusiva. Então, o Para Todos trabalha com consultoria, né, quando existe, como esse caso do MP, onde eu queria fazer um trabalho específico, né, para escolas, tanto com consultorias também, quando a gente tem, né, uma situação na escola onde a gente precisa ajudar essa escola a pensar de que forma vai se tornar mais inclusiva, quanto com formação. Eu acho que o ponto que a gente mais vem trabalhando nos últimos anos é com formação de educadores. E por isso é que talvez você tenha ficado com a impressão de que a gente trabalha mais com criança, porque a gente acabou sendo mais chamado pelas escolas e as escolas acabaram nos contratando. Então, talvez o nosso trabalho nos últimos 3 anos tenha sido 80% voltado para os educadores das escolas particulares e públicas no Rio de Janeiro. Mas a gente fez, por exemplo, um trabalho com jornalistas para a Editora Globo, em São Paulo, onde a gente foi conversar com jornalistas sobre a questão da terminologia, sobre a questão das pautas, para a gente não ter sempre essas pautas de superação, entendeu? Para que a gente pudesse, em todas as pautas, ter esse olhar. Por exemplo, a gente agora está vivendo um momento de pandemia. E pautas que a gente viu sobre a questão da pessoa com deficiência na pandemia? Eu não vi uma. Então, assim, isso é uma falha do jornalista que não está olhando, né, para 15% da população. Vou voltar, não vou nem entrar no caso, que é do jornalismo, né? Eu participava de um grupo chamado Surdos que Ouvem. Eles reclamando que as máscaras não tinham abertura, porque a gente acaba naturalmente fazendo leitura labial. E eles revoltados porque na televisão os jornalistas não estavam usando. E as pessoas não têm noção do quanto isso faria uma diferença na compreensão do que está sendo falado. Né? Eu vou além. Tem uma outra maneira de perceber o mundo. Né? Eu vou além. Mas para todos, assim, se você tivesse nesse campeonato que você está, que é de longo prazo, assim, qual é assim, uma conquista que você tem assim, especial carinho? Nossa, são tantas, Luiz. Eu acho que às vezes é um trabalho de formiguinha, mas eu às vezes olho para trás e me lembro, por exemplo, de uma escola que quando eu fui conversar a primeira vez com o dono dessa escola, ele disse: jamais, Cissa, aqui não tem espaço para uma pessoa com deficiência, eu não vou aceitar. A minha escola é uma escola de excelência, não é um local de deficiência. E olha, não foi... Falou isso para mim. E não foi nenhuma nem 2 reuniões que eu fiz com essa pessoa. E hoje... eu diria assim, eu não quero botar ninguém na sua escola. Mas esse não é o trabalho, né? O trabalho é... Você tem uma paciência... E hoje, mas o meu orgulho é olhar para essa escola e ver as crianças com deficiência que estão lá e que estão não só com grandes ganhos para essas pessoas com deficiência, mas como estão transformando a vida de tantos outros que estão ao redor dele e, com certeza, desse diretor dessa escola. Eu tenho certeza que várias vezes ele olha para aquela criança e lembra das conversas que ele foi tendo comigo e a forma como ele foi mudando. Então, assim, eu acho que muitas vezes as pessoas me perguntam muito isso: qual é a escola, qual é, né, se é pública ou se é privada. Luiz, eu sempre pergunto assim: cada um de nós está, né? Porque eu trabalho com isso todo dia, eu amo o que eu faço, mas eu erro pra caramba. E várias vezes eu me pego com um olhar capacitista, várias vezes eu me pego com um olhar preconceituoso, porque são questões enraizadas. Então, assim, é um processo de mudança muito grande que a gente precisa fazer. E a gente precisa estar todo mundo consciente de que é preciso fazer uma mudança, né? Para que a gente tenha, de fato, uma educação para todos. As pessoas me perguntam muitas vezes, Luiz, Cissa, então você defende a educação inclusiva? Não. Eu defendo a educação, Luiz. Educação, inclusive, é pleonasmo. Ou a educação é para todos, ou ela não é uma educação de fato. Porque eu não posso educar só alguns. Eu não posso ir deixando outros para trás e dizendo: não, essa escola aqui é só para esses ou para aqueles. Né? Eu preciso pensar como é que a gente consegue viver.
né, com várias raças, e por isso que eu estou nos movimentos, né, de diversidade racial, por isso que eu estou nos movimentos, estou agora na campanha mais digital. Isso é que eu ia... Não, deixa eu falar isso, porque assim, você é tão viciada em inclusão, que você agora você botou agora um pé, as mãos, mergulhou de cabeça com tudo, num projeto que eu acho que é de inclusão social, que é o Educação Mais Digital, não é isso? Educação mais digital. A gente está fazendo... Explica direitinho, inclusive, como as pessoas podem colaborar. Maravilha. Eu estou vendo que o pessoal da campanha Educação Mais Digital tá na live. Tá. Então, eles já vão colocar aí também como é que pode, que aí eles vão me ajudando, já colocam o Instagram, site e tudo mais. 6 ONGs que trabalham em prol da educação no Rio de Janeiro se juntaram para que a gente pudesse pensar num projeto que pudesse vir a se transformar em política pública também. E que a gente pudesse pensar não só num momento de pandemia, porque não adiantava a gente pensar só agora, né? Mas pudesse também ter algo a longo prazo. Então, a gente está trabalhando fazendo uma arrecadação, então todos que estiverem aí nos ouvindo, que puderem contribuir, que puderem, né, divulgar esse trabalho da campanha Mais Digital, a gente capta esses recursos para que a gente possa comprar tablets e chip para dar para as crianças de escolas públicas que não têm recurso para estar acompanhando as aulas. Então, com isso, a gente está... Tem aí acabou de subir aí o Instagram. Já subiu o Instagram para todo mundo conhecer essa causa, conhecer esse trabalho. Inclusive, Luiz, a escola, uma das escolas piloto é pertinho da sua casa. Eu te convido a ir lá o dia que tiver mais recebimento de tablet, porque a gente vai conseguindo o dinheiro, a gente vai comprando mais tablet e a gente vai... é pouca a doação, né? O valor, né? Cada tablet custa R$300. E aí, se a gente pensar também mais na internet que a gente vai proporcionar, enfim, com R$400 você está proporcionando uma criança a ter acesso à educação. E, de novo, 400 é muito para uma pessoa, 10 amigos, R$40. Então, né, a gente vai pensando em como é que a gente faz. Puxa, mas eu só estou ajudando uma criança. Gente, uma criança transforma muitas vezes a vida de uma família, que transforma a vida de uma comunidade. Então, eu acho que, né, a gente já entregou, como deve ser a Gabriela está aí falando, 138 tablets com internet e estamos aí, né, conversando com vários fornecedores, quem for de empresa, quem tiver também a possibilidade de, né, ajudar. Já entraram mais 30 tablets aí. Opa! Vendo? Então, a gente está aí aberto para conversar com novas ideias, com pessoas que possam, né, ajudar também a ampliar nessa campanha tão bacana. A gente sabe que a escola presencial é outra história. Lógico. Mas é impossível você não pensar em inclusão e educação digital, mesmo fora de tempos de pandemia. Não tem como. Virar uma geração inativa digital, onde você vai ter o presencial, mas é um caminho complementar, inevitável. Eu faço essa pergunta para todo mundo, mas para vocês que vai ser danada. Assim, qual é o sonho que você gostaria de ver realizado, obviamente em vida, né? Assim, teu grande sonho. O meu grande sonho não dá para realizar em vida, porque eu sei que é um trabalho de formiguinha. Mas se algum dia a gente tiver todas as escolas aceitando todas as crianças, com ou sem deficiência, eu vou saber que o trabalho que eu fiz hoje impactou lá na frente, Luiz. Porque é isso, a mudança é lenta, mas ela é contínua e ela precisa de todas as pessoas, né? E, por outro lado, Luiz, se você sair dessa entrevista hoje, né, pensando mais sobre esse assunto, já refletindo sobre o capacitismo, né, já tendo... Já aprendi o capacitismo. Eu já estou feliz pra caramba, sabe? Então, eu brinco assim, eu sou a chata daquele assunto, eu estou sempre, né, trabalhando. A gente tem uma pós-graduação com a PUC, foi uma parceria que o Para Todos fechou com a PUC no ano passado. Então, no ano que vem, a gente vai ter uma pós-graduação sobre inclusão na PUC, foi um super ganho também. Então, assim, são tantos ganhos, tantas coisas bacanas que a gente tem visto acontecer, que eu não consigo sentar e ficar chorando e falando
caramba, mas está tão difícil, tá? Né? Nossa, eu vejo muita coisa bacana acontecendo, e mesmo nesse momento de tragédia, né, Luiz? Porque não tem como não dizer que a gente está vivendo um momento de muita tragédia. Mas até isso, eu acho que para o processo de inclusão vai acelerar muito. Porque todas essas tecnologias, e aí que vem essas misturas de interesses, porque a tecnologia traz a possibilidade de uma educação muito mais inclusiva. Então, quanto mais tecnologia a gente tiver na educação, mais inclusão a gente vai ter também. E mais educação para todos a gente consegue ter. Então, acho que o sonho é esse, é uma educação de fato para todos. Eu concluí que você fez psicologia, fez comunicação, fez psicologia, mas você fala que você quer ajudar as pessoas a educarem, mas você, no fundo, é uma grande educadora, porque você está nos ensinando a tratar de inclusão. Eu agradeço, eu não tinha ideia de que a gente ia... Já conhecia bem teu trabalho, mas é muito mais bacana do que eu já imaginava. Agradeço muito você ter participado, a gente conseguiu fazer tudo no horário direitinho. E Luiz, show de bola. Parabéns. Vamos continuar aí conversando mais. Eu sempre aprendo também com as discussões com você e a gente vai um ensinando ao outro. Eu acho que esse é o... Mas agora acho que a bola da vez é essa o educação mais digital, porque voltando mesmo com escolas presenciais, eles vão usar computador dentro da sala de aula. Não tem caminho. Inclusão social, digital é inclusão social, como está dizendo aí. E, olha, Luiz, eu acho que a gente podia terminar com uma frase da Cláudia Werneck, que é uma colega também, que foi para a área da inclusão. Aliás, recomendo, seria também uma entrevista bem bacana para falar mais sobre esse assunto. Eu conheço ela. Conhece a Cláudia, então? E a Cláudia fala assim, né? Quem cabe no seu todos? Eu acho que é isso que a gente tem que sair daqui pensando, né? Porque a gente quer uma escola para todos, mas muitas vezes o todos de cada um, né, é diferente. Então, será que a gente está aberto realmente para esse todos, para essa diversidade, para os que pensam tão diferente, num momento que a gente está com tanto antagonismo, né? Com tanto, as coisas estão tão binárias, né? E a gente precisa estar mais aberto para ouvir o outro, para dialogar, né? E quem cabe no seu todos? Eu acho que é essa pergunta que a gente podia deixar para todo mundo aí seguir pensando, né? E acho que, no fundo, a gente está falando de amor, né? Então, é isso aí. Cissa, brigadão. Até a próxima. Até a próxima. Pode soltar os cachorros agora. Beleza, vou soltar. Tchau, obrigado.